Muito boa tarde. Bem-vindos a este fim de tarde, a este webinar, em que teremos a oportunidade de dar a conhecer os resultados do estudo Consumo de Vinho durante o Covid-19, estudo esse que foi levado a cabo pelos professores Paulo Ramos e Maria João Monteiro, que hoje estarão connosco. Para esta sessão, a Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica, que desde há cerca de 30 anos vem marcando o conhecimento, a reflexão e a formação em vinhos, convidou estes dois docentes a apresentarem o estudo que levaram a cabo. A sessão será moderada pelo seu professor Tim Hogg, que é professor da Escola Superior de Biotecnologia e desta pós-graduação, que já de seguida apresentará os oradores e a sessão. Porém, permitam-me dizer que esta sessão pretende-se que seja uma sessão participada e, por isso, cada um é convidado a colocar questões no Q&A, que está em baixo nos vossos ecrãs, às quais os nossos oradores responderão no fim. Professor Tim Hogg. Muito obrigado, Dr. Maria. Consegue-me ouvir? Muito bem. Muito obrigado por essas palavras introdutórias. Como o Dr. Maria disse, nós estamos aqui numa sessão de trabalho. Pretendemos que isso seja tão participativo como possível neste meio. Ficamos muito satisfeitos com a aderência de vocês e os que vão nos juntar a nós, de certeza, nos próximos minutos. Pronto, de certeza tem a ver bastante com este assunto em si, que é um assunto, por um lado, onde existem muitas opiniões e alguns estudos mais soltos, e pensávamos nós, quem fez o curso, desculpa, quem fez o estudo, pensou logo que fazer uma apresentação mais pormenorizada do estudo em si podia servir por isso mesmo. Criar uma base mais, não diria factual, porque o que são factos hoje em dia, mas uma base científica, uma base com base em conhecimento, recolha de informações sistemáticos, que é a base da ciência, que servirá muito bem por uma base para nós discutirmos isso em mais pormenor e não só com base em coisas soltas e opiniões só. Portanto, foi mesmo sentido necessidade por parte dos autores do estudo de realmente pôr isso fora neste formato. O estudo em si foi feito utilizando uma metodologia harmonizada, uma metodologia, quando digo harmonizada, um estudo feito por vários grupos no mundo, e os autores aqui foram responsáveis por a parte sobre Portugal e parte português, e peço muito desculpa, e por isso vai existir também uma possibilidade de ver o estudo mais no contexto global, foi utilizado sempre a mesma metodologia, que faz que seja possível fazer comparações, embora não vai ser possível apresentar isso a não ser por muito lateralmente hoje, vai ser centrado essencialmente no estudo feito para Portugal. E o estudo foi feito neste contexto, inicialmente coordenado por o Burgundy Business School, mas essencialmente agregando a comunidade desta área, do marketing de vinhos, da parte científica de marketing de vinhos e ciência de consumidores, para reunir à volta desta ideia de pôr um bocado mais substância nas ideias que estavam a circular no momento. Foi feito, como já disse, em junho do ano passado, logo depois do primeiro confinamento, no período entre os confinamentos, mais logo depois, e foi feito pelas pessoas que vou apresentar, pelos oradores, que é o professor Paulo Ramos, que é um professor na Universidade
Fernando Pessoa, mas também é um professor visitante em muitas outras universidades, incluindo o nosso próprio, da Católica, onde tem sido o nosso grande pivô de marketing de vinhos e ciência do consumidor na biotecnologia nos últimos anos. É um investigador integrado do nosso Centro de Investigação CDKF e que tem liderado e participado em muitos projetos nesta área ao longo dos últimos anos. E também o professor Maria João Monteiro, que é um docente na Escola Superior de Biotecnologia, uma pessoa muito versada em tudo que tem a ver com a parte de análise sensorial como raízes, e que tem feito que este conhecimento tenha evoluído muito no sentido de também combinar isso com a ciência do consumidor. Portanto, são pessoas que, com vasta experiência, conseguem também tratar, pronto, por um lado, ciência do consumidor a partir de conhecimentos de marketing e ciência do consumidor a partir de conhecimentos mais na parte de análise sensorial e estudos sensoriais. Portanto, resta-me só passar a palavra a estes colegas. Creio eu que vai ser o Paulo, em primeiro lugar, que vai falar, e depois, evidentemente, Paulo e Maria João vão gerir o tempo entre eles. Só gostava de vos alertar, por favor, como Maria disse, por favor, acrescentam, por favor, vossas perguntas, vossos comentários, e eu posso compilá-los, e quando voltamos no segundo período para o debate, eu vou estar mais bem preparado para juntá-los e canalizá-los para as pessoas certas. Muito obrigado. Peço-me desculpa, Paulo. Passo a palavra. Muito obrigado, Tim. Então, sem mais delongas, vamos aqui começar a falar um pouco. Já introduziste bem aqui o contexto do estudo. Isto realmente é um estudo realizado numa série de países, alguns que entraram em fases um pouco diferenciadas, e que levou a que, por exemplo, que nós, Portugal, não conseguíssemos, por exemplo, encetar a segunda fase por causa do nosso segundo confinamento, e por isso é que também estamos aqui hoje a apresentar os resultados do primeiro confinamento e provavelmente estamos a fazer tudo para conseguir um segundo estudo, mais ou menos um ano decorrido, este primeiro estudo, para vermos em que medida é que houve alguma evolução, porque é isso que é importante, embora a gente já tenha feito alguma comparação entre padrões anteriores e ao confinamento e à pandemia e pós-confinamento. Durante a própria pandemia é de esperar que tenha havido evolução, e por isso muitos destes dados provavelmente já sofreram mutações, mas é importante pelo menos termos aqui uma base de trabalho. O questionário e a base, a espinha dorsal, todas as questões, foi sobretudo desenvolvido pelo professor Armando Corsi e pelo professor Steven Charters, que depois entraram em contacto com algumas pessoas para ver quem poderia fazer o estudo nos diversos países, calhou-nos a nós implementar o estudo aqui em Portugal, e com uma metodologia que fosse idêntica a todos, não é? Como nós vamos ver, a minha colega Maria João Monteiro vai falar um pouco sobre isso, a metodologia por cotas, para tentarmos de alguma forma ter uma representatividade do estudo que fosse o mais próxima possível ou que se aproximasse dos padrões da nossa população, e não apenas, como em alguns casos acontece, aquilo que vulgarmente se designa o wine lover, aqueles que têm maior envolvimento com o setor do vinho. Eu então iria compartilhar a tela. Peço desculpa porque não estou a conseguir neste momento compartilhar tudo. Só um momento. Maria João, não sei se entretanto também quer aparecer, porque assim iríamos conversando um pouco sobre isto. Boa tarde a todos, é um prazer aqui estar. Muito obrigado ao professor Tim
pela introdução. Efetivamente, este estudo, como foi já dito, foi realizado realmente após a primeira vaga e pretendeu, em grande medida, estudar nos vários países de que forma é que esta primeira vaga afetou, nomeadamente, a consumo e a compra e a percepção do vinho. Pronto. Mas passo novamente a palavra ao meu colega, Paulo. Obrigado. Eu estava aqui a ver o Zoom, às vezes faz mesmo realmente um zoom que desaparecem e depois faz desligar aqui as legendas também, que é uma coisa surreal. Muito bem, pronto. Nós então vamos aqui apresentar o que é sobretudo o consumo dos dados pós primeiro confinamento. E agradecer à Sograp, que foi quem nos financiou a recolha. Como compreendem, ao trabalharmos com uma metodologia por cotas, temos que recorrer a parceiros exteriores que façam exatamente essa medição. Aliás, a empresa que utilizamos foi a empresa que foi maioritariamente utilizada por todos os nossos colegas nas diversas áreas. Pronto, tem aqui uma pequena apresentação, não é? Que é a Academy of Wine Business Research, que reúne vários académicos que se dedicam, como é fácil de ver, à área da gestão do negócio do vinho, em termos académicos, e que tentou fazer um estudo, obviamente muitas dificuldades, gerir um estudo deste em vários países. Houve países que nem sequer entraram, por exemplo, Espanha, para termos um bocado a noção. O Chile também teve algumas dificuldades, como nós, na segunda vaga, e por isso, no fundo, haverá depois um estudo final comparativo entre todos os países que conseguiram fazer as 3 vagas, e talvez se possa depois fazer alguns estudos comparativos entre primeiras e terceiras vagas, como será o nosso caso. Pronto, temos aqui já um sumário, mas se calhar melhor falar um pouco do que era o objetivo. E aqui há 2 coisas que eu chamo a atenção e que acho que é interessante, não só perceber o momento, talvez não propriamente o atual, mas o que aconteceu, mas também ter alguma informação sobre algumas das atitudes e percepções que os consumidores têm em relação ao vinho. E nós às vezes temos uma percepção um bocadinho enviesada em função, sobretudo nós que lidamos com o setor, que lidamos com aqueles que têm mais ligação e mais envolvimento com o produto, às vezes temos uma visão um bocadinho enviesada. Aqui realmente houve a preocupação de ter, no fundo, uma população que fosse, na medida do possível, do português comum, ou melhor, que fosse, no fundo, um retrato que fosse buscar pessoas dos diferentes estratos socioeconómico-culturais e de diferentes níveis de educação, como poderão ver na descrição da amostra. Maria João, quer falar um pouco sobre isso? Já que foi uma parte onde tem uma contribuição importante aqui da metodologia. Falo sim, muito obrigada. Efetivamente, já perdi novamente o vídeo, só um minuto. Efetivamente, isto não foi uma amostra oportunística, foi uma amostra por cotas, em que houve realmente um grande esforço para nos aproximarmos daquilo que são cotas representativas da sociedade portuguesa, obviamente de adultos, porque estamos a falar de consumo de vinhos, e foram por isso realizados um total de 425 inquéritos válidos. Aqui tivemos uma dificuldade, que seria mais ou menos de esperar, uma vez que é extremamente difícil, não só em Portugal, mas também nos outros países, conseguir que os estratos de maior poder de compra,
vamos lhe dizer, de muito alto poder de compra, participa nestes estudos. Efetivamente não é fácil, aí tivemos menos sucesso, mas tirando esta cota, penso, e penso que concordarão comigo, que efetivamente são dados que no fundo representam bem a nossa população. Portanto, foram estudos realizados totalmente online, a partir de questionário, com uma base de dados que nós usamos vulgarmente para este tipo de estudos, que é o Qualtrics. O Qualtrics é uma base de dados que é usada porque permite no fundo uma grande flexibilidade na forma como se fazem os estudos, mas permite também toda uma série de ferramentas que nos ajudam a que esses estudos sejam perfeitamente válidos. Por exemplo, permite-nos aleatorizar a forma como as perguntas são mostradas, uma vez que nós sabemos que em todos os questionários, e especialmente questionários em que se perguntam atitudes e opiniões, a própria forma como as perguntas são apresentadas pode efetivamente influenciar as respostas. Portanto, ao usarmos este tipo de questionário, tudo isso foi pensado de forma que essas influências extrínsecas e não desejáveis fossem minimizadas. Como também já foi dito, uma questão importante, este questionário é muito similar nos diferentes países. Obviamente foi feito em português e obviamente nem sempre as traduções são exatas, mas houve aqui também um grande esforço para que essas traduções realmente conseguissem traduzir também, não só em termos de léxico, mas em termos de ideias, realmente o que se pretendia. E, obviamente, houve aqui algumas exceções pontuais, porque por exemplo, algumas situações de compra, por exemplo, são particulares de alguns países. E por isso, por exemplo, aí houve uma pequena adaptação, mas, no geral, as perguntas, no fundo, foram iguais em todos os países. E eu penso, uma vez que esta Academia de Wide Industry Research organiza periodicamente conferências internacionais em que apresentam, entre outras coisas, os resultados das pesquisas e dos estudos efetuados, eu estou convencida que, havendo ambiente, porque a última conferência, precisamente por questões de pandemia, foi adiada, eu estou convencida que proximamente, num destes próximos congressos, os resultados, não só de Portugal, mas dos outros países, serão apresentados e isso permitirá realmente ter uma visão mais global efetivamente das conclusões a tirar. Portanto, 425 questionários, resultando, no fundo, muito daquilo que é a caracterização da população portuguesa. E se virmos agora no próximo slide, se faz favor, portanto, temos mais de metade, aliás, temos cerca de 3/4 da população amostrada entre os 36 e os 65 anos, portanto, alguns mais jovens, mas esta foi, no fundo, a grande fatia, porque também representam, em grande medida, os consumidores e os compradores de vinho. Também, se repararem, mais de 50% das pessoas amostradas, portanto, dos participantes, com rendimentos entre os 10.000 e os 30.000 euros. Portanto, mais uma vez consideramos que representam bem a população, no fundo, que consome e que compra vinhos, em grande medida, e portanto, população de interesse. E, como vos disse, foi bastante complicado conseguir, no fundo, participantes com 170.000 euros, estamos a falar de rendimento pessoal, 170.000 euros ou mais de rendimento por ano. Mas também, lamentavelmente, não é o comum dos portugueses, seria muito bom para nós se fosse, mas, e portanto, consideramos que, mais uma vez aqui,
conseguimos efetivamente a amostragem. O próximo slide também nos mostra que mais de metade, mais uma vez, 2/3 da população tinha ou uma licenciatura ou pelo menos o liceu completo, portanto o ensino secundário, e também em grande medida era constituída por empregados a tempo integral. Embora estejam representadas todas as categorias, estas são as categorias mais importantes. Efetivamente, também foi bastante, porque reparem, as cotas foram feitas por idade, por rendimento e não por outros fatores, e portanto foi também bastante interessante ver que ao fazermos estas cotas conseguimos também uma representatividade noutras áreas, e nomeadamente, por exemplo, na caracterização da amostra, encontramos aqui uma curva quase normal, entre pessoas que consideram que vivem com alguma dificuldade, até pessoas que vivem confortavelmente. Portanto, mais uma vez aqui uma distribuição que nos deixa muito descansados relativamente à própria representatividade desta população. Portanto, isto foi feito com escalas, neste caso, de 7 pontos, e, portanto, se repararem, temos aí como mais importante o ponto médio e, portanto, mais uma vez, interessante. Ainda, relativamente à caracterização da amostra, no próximo slide, vemos que a grande maioria, mais uma vez, cerca de 2/3 dos participantes têm uma família com uma dimensão de agregado familiar entre 2 e 4 pessoas. Nós, hoje em dia, somos um país realmente em que isto é o normal, já não temos famílias grandes, como tínhamos há uns anos, e, portanto, mais uma vez, aqui bem representado. E, obviamente, depois, em consequência, também temos também um número de pessoas do agregado familiar com idade legal para consumir vinho. E, portanto, aí muitas vezes estamos a falar dos pais, que são esses que consomem mais, e, portanto, e alguns já com filhos adultos. Portanto, isto mostra-vos em grande medida aquilo que, no fundo, foi a nossa grande preocupação neste estudo, que foi, no fundo, fazer um estudo que realmente representasse a nossa população portuguesa, e que penso que concordarão comigo que, em grande medida, foi bem conseguido. Obviamente, e isso não é apresentado hoje, obviamente este estudo, hoje são só, no fundo, as linhas gerais, mas o tratamento dos dados englobará também portanto, o tratamento por setores, ou seja, verificar de que forma, por exemplo, é que as pessoas com maiores rendimentos ou com maior nível socioeconómico ou mais educação poderão, por exemplo, ser, no fundo, representar melhor ou pior alguns dos fatores que vamos ver a seguir. E passaria então a palavra ao meu colega, que vos vai mostrar, no fundo, em grandes linhas, quais são estes resultados obtivemos. Muito obrigada, Paulo. Obrigado, Maria João. Também aqui um ponto, por acaso, que não está referido e onde nós conseguimos uma representatividade muito boa, por oposição a outros estudos, que inclusivamente eu fiz, que é uma proporcionalidade entre géneros, ou seja, perto de 55% das respostas foram de sexo feminino. Normalmente, quando o inquérito é voluntário, é sobre este tema, há sempre um pouco maior propensão, cada vez menos, mas de serem os membros do sexo masculino a quererem responder a este tipo de inquéritos. Nós também medimos, porque isto pode ajudar a explicar e interpretar alguns dos dados que aqui vamos apresentando, e era uma das coisas que estava no inquérito geral, porque depois vai-se cruzar
todos estes dados, como a minha colega Maria Monteiro disse, e bem, nós para já estamos ainda numa parte de descrição genérica dos dados, mas que é interessante nós vermos aqui a percepção do grau de infectabilidade nesta altura, já após primeira confinamento, e que nós vemos aqui, enfim, apesar de tudo e por comparação até com outros países, na altura de discutir isso com colegas, não teríamos uma das percepções mais elevadas de infectabilidade, mas também não das menores, ou seja, haver aqui um certo equilíbrio. Reparemos que, sobretudo, a questão de se apanhar ou não a doença com um valor mais elevado de todos, mas também há alguma crença, por exemplo, aqui é interessante o último, que o nosso sistema imunológico será a partida mais forte. Nós sabemos, entretanto, que apareceram novas variantes, novas condições e que, entretanto, tivemos números que suplantaram muito o que tinham existido nesta altura, por isso será outro dado que irá ser comparado. Mas isto para se ter um pouco a noção onde é que se era mais, onde é que haveria maior sensibilidade e, por exemplo, aqui das pessoas inquiridas, por exemplo, a questão de ser mais ou menos suscetíveis a doenças infecciosas até eram o valor ou um dos mais baixos, não mais baixo, e a questão do histórico e tudo isso, não haveria, enfim, ainda uma percepção de risco muito elevada. Nós também perguntamos, porque o filtro era obviamente ser-se consumidor de vinho, mas também, para além disso, quem é que comprava vinho. Também é interessante que apenas 4,2% é que não compra, é consumidor, mas acaba por comprar a grande maioria. O que quer dizer, há aqui residualmente algumas pessoas que acabam por ter alguém no seu agregado familiar, daí todas aquelas questões sobre o agregado familiar, que no fundo decide um pouco a compra e que depois o resto do agregado familiar também acaba por consumir o que é decisão de outros. Um padrão interessante é nós vermos também, e isso é uma das coisas que no setor temos que começar a refletir, é a periodicidade e frequência de consumo do vinho. Nós vemos que antes do confinamento nós tínhamos um padrão, o mais elevado é cerca de uma vez por semana, seguido de 2 a 5 vezes por semana, e apenas 21,2% é que indicavam que consumiam quase todos os dias, o que era ainda menos do que aqueles que apenas consomem muito mais esporadicamente, entre 1 a 3 vezes por dia. Outra das coisas que foi aqui medido, e nós sabemos bem o papel que as exportações tiveram em tentar e que conseguiram de alguma forma minorar o impacto que houve no setor, e aqui até optamos por de forma crescente, esta escala que no fundo mede um certo tipo de etnocentrismo, em termos genéricos, não apenas de vinho, mas apesar de, por exemplo, até o que está referido como tendo a média mais elevada, que os produtos portugueses devem estar sempre em primeiro lugar, não há, por exemplo, se virmos o segundo com a média mais baixa, que a compra de produtos estrangeiros ser uma atitude não portuguesa. E neste caso não estamos a focar na questão do vinho. O que é interessante depois comparar isto também com a propensão ou não para experimentar, por exemplo, vinhos de outras origens, nomeadamente estrangeiros. Nós ainda somos, sendo um país produtor,
não temos ainda uma cota muito grande de vinhos estrangeiros em Portugal, embora a gente tenha um conjunto de fenómenos interessantes. Eu falo muito no fenómeno do Lambrusco, que foi uma coisa que entrou em Portugal de uma forma quase, como é que dizer, indetectável. Muitas pessoas no setor não se aperceberam o que é que tinha causado e o que é que explicava o impacto do fenómeno do Lambrusco em Portugal, e como antes já tínhamos tido, por exemplo, também no mesmo país de origem, o fenómeno dos espumantes Asti em Portugal. Por isso, isto quer dizer que, em certa medida, apesar de nós ainda privilegiarmos muito no setor do vinho o produto nacional, sobretudo uma classe média, mas, por exemplo, já dentro de pessoas que têm um interesse muito maior em conhecer diferentes tipos de vinho, já estão francamente mais receptivos a experimentarem vinhos de outros países. E é isso que está aqui expresso, não é? A questão, e há aqui um aspecto interessante de adesão a novos produtos. Por isso é interessante nós vermos que as pessoas gostam globalmente e estão receptivas a experimentar novos vinhos. Isto é um aspecto importante e que no pós-pandemia pode ser explorado. E reparem que logo a seguir à questão nas ocasiões sociais experimentar novos vinhos, a seguir as duas médias mais elevadas são e dizem respeito então aos tais vinhos de diferentes países e a lugares que servem vinhos de diferentes origens e países. Por isso, nós temos aqui um fator que temos que pensar. Não gosto de pôr a palavra ameaça nisto, porque acho que é um desafio interessante. Nós pensamos sempre um bocado na Alemanha, que é um excelente mercado para os vinhos portugueses, é também um mercado produtor, mas ao mesmo tempo que é um mercado produtor, é um grande mercado importador de vinhos de países de outras origens, e que provavelmente em Portugal nós vamos ter uma tendência crescente de consumo de vinhos de diversas origens. E isso faz sentido, até porque não só começa já a ser bastante mais vulgarizado e conhecido até de um público menos informado, um conjunto de castas estrangeiras em vinhos nacionais, e que também poderá levar a que se procure ou exatamente conhecer a versão original ou raiz desses mesmos vinhos e dessas mesmas castas. Outro aspecto interessante, mais uma vez realço, isto é, nós procuramos uma população, ou melhor, uma amostra que se aproximasse o mais possível da população nacional, e é interessante vermos que temos aqui um grau de interesse, o que nós chamaremos de envolvimento com o vinho bastante elevado, todos bem acima do valor médio, então sempre escalas de 1 a 7 pontos, e que é engraçado como é que neste universo o vinho não deixa de ser apenas um bem de consumo alimentar, complementar a uma refeição, embora isso seja sempre importante, mas nós vemos ali, é claro, a questão do prazer, mas logo a seguir o interesse e o tempo que envolve a compra de um vinho para estes diferentes consumidores. Agora, indo mais àquilo que é, provavelmente, os aspectos centrais aqui, foi pedido exatamente para referirem qual era o consumo pré-confinamento e pós-confinamento, e nós vemos aí que
claramente o vinho com maior consumo regular ainda é o vinho tinto, seguido, não é, onde nós temos mais de metade a indicar que o consome uma vez por semana ou mais, e é interessante que, por exemplo, se virem a mesma linha, está acima do consumo da cerveja. Claro que nós estamos aqui a falar de pessoas que foram identificadas como consumidores de vinho. E por isso temos de ter aqui algum cuidado, porque nós sabemos que há pessoas que são exclusivamente consumidores de cerveja, por exemplo, e que não consomem vinho. Por isso podemos ter aqui, levados a pensar, mas o vinho, sobretudo o vinho tinto, suplanta em termos de consumo a cerveja. Não, estamos a falar dentro do universo dos consumidores de vinho. É interessante ver que nós depois temos tudo aí um conjunto de outros produtos, mas que logo a seguir, reparem que numa base mais regular, a cerveja está à frente do vinho branco e de qualquer uma das outras categorias. Vemos depois realmente vinho branco e depois rosé, depois as outras categorias mais especiais, como espumante, generosa e sobremesa, como equivalentes aqui em alguns destes casos. As espirituosas aí é interessante, aqui com um valor de 24%, indicarem que as consomem de entre 1 a 3 vezes por mês, e havendo aqui uma distribuição também interessante. Nós temos que pensar que realmente no vinho nós estamos em concorrência com vários outros tipos de bebidas, nomeadamente temos aí logo a seguir, embora o seu consumo mais expressivo seja também entre 1 ou 3 vezes por mês, sobretudo 2 a 5 vezes por ano, mas que é as sangrias. O ready to drink, lá está, foi uma das coisas que apareceu no estudo, noutros mercados tem mais importância, mas que aqui em Portugal poderá vir a ser uma das novas categorias emergentes. Nós vemos agora o vinho em lata, mas no fundo é nós temos já um cocktail combinado, pronto a beber, num produto já que compramos exatamente nas doses feitas. Nós, por exemplo, cá em Portugal temos cocktails à base de vinho, para falarmos do Porto Tónico, mas que não podem ser comercializados enquanto tal, para não desvalorizar exatamente aquilo que é a essência do que é o vinho do Porto. Pós-confinamento, então o que é que parece que está a acontecer com o pós-confinamento? A grande maioria, ou enfim, metade, que é uma maioria, mas não é realmente uma grande maioria, diz que o consumo se manteve inalterado, 53,2%, 12,2% aumenta, mas a menor frequência e o não consumir claramente suplantam este aumento. Basta olharmos para o valor de não consumo, que é superior ao aumento. No vinho branco também, cerca de metade não altera o seu consumo, mas realmente a menor frequência e o não consumo são ainda superiores e o incremento é ainda menor. Mais preocupante será nós olharmos para, se nós pensarmos em espumantes generosos e sobremesa, porque estão associados a determinadas épocas festivas, embora no caso do espumante cada vez menos, mas, por exemplo, no caso do rosé, que apenas 40% é que manteve o seu consumo inalterado, o aumento apenas de 4,5%, mas sobretudo o não consumo é bastante acentuado, sobretudo nestas 3 categorias, como também das espirituosas. Ou seja, falta provavelmente as ocasiões sociais que explicavam uma boa parte
deste mesmo consumo. Vemos agora aqui também é muito interessante que, se nós virmos, ainda dentro do universo dos consumidores de vinho, ou seja, que eles consomem vinho e também consomem outras bebidas, que a seguir ao vinho tinto, novamente é a cerveja que tem o maior incremento. Embora também vejamos que claramente o não consumo e a diminuição suplantam também esse mesmo incremento. Ou seja, globalmente nós vemos um panorama de contração, de diminuição de consumo de vinho por parte dos consumidores no primeiro período da pandemia e de confinamento. E depois também é importante ver como é que isto se desenrolou em termos de ocasiões de consumo, em que nós temos aqui 4 ocasiões: relaxar em casa, a refeição informal em casa, a ocasião especial em casa e reuniões online. Foi uma coisa que foi, de alguma forma, incentivada até a partilha de consumo. Houve várias experiências que foram feitas exatamente por isso e lançadas por algumas marcas, e que é uma iniciativa sempre bastante interessante e que vai ser, mais uma vez, bom comparar numa segunda fase, mas há aqui, na reunião online, 48% por isso diz que nem o fez, nem as realizou. E não houve ocasião e depois não consumiu. Com menor, deixou de haver tantas ocasiões especiais em casa. Nas refeições informais também houve alguma diminuição. Manter, sempre um bocadinho este padrão de manter na refeição informal em casa, manter 52,9%. E depois, onde há maior consumo, é para relaxar, ou seja, no fundo, haver aqui uma certa motivação em relação ao relaxamento numa altura de maior stress e preocupação, o que também nos deve levar a ter um redobrado de atenção a todas estas questões do consumo e do apelo à moderação no consumo do álcool, que é sempre extremamente importante. Muito bem. Em termos de local de compra também, e que é outro aspecto importante, antes do confinamento, onde é que as pessoas indicavam, faziam as suas compras, claramente de vinho, estamos aqui a falar do produto vinho, 1 a 3 vezes por mês, 40%, isso mais semanalmente, 24,5%, e depois reparem que nós temos aqui, por exemplo, números ainda muito residuais em tudo o resto. Não é? Loja da adega, muito pouco frequente, não é? Até o nunca, 77,9%. Se nós compararmos isto com outros países onde há esta tradição de se ir comprar diretamente ao local, há aqui qualquer coisa que também, até no pós-pandemia, que deve ser repensado, e se calhar a dinamização das rotas também vai ter aqui um papel importante, mas o que foi, no fundo, um pouco, logo à partida, surpreendente, é lojas de especialidades e garrafeiras terem uma adesão tão baixa, já para não falar da questão do online, não é? Ou seja, nunca, ou raramente ou nunca, são 75,8%, não é? E com bases de maior frequência, pelo menos 1 a 3 vezes por mês, mais semanalmente, não chegamos aqui a ter 10%. E o que é que acontece depois, posteriormente, então, depois de nós termos isto tudo, o primeiro confinamento, o que é que aconteceu, um bocadinho semelhante ao que nós já tínhamos visto
no que acontecia por categorias e por tipos de vinho, é cerca de metade nos supermercados e hipermercados mantém, 25%, que é um número muito assinalável, um quarto diz que baixou a sua frequência e 9,3% nem comprou nesse local. O aumento é de apenas 14,5%. Sobe um pouco, se repararmos, ou de alguma forma também diminui o número de pessoas que não compravam em websites, supermercados e hipermercados, ou seja, websites de supermercados, hipermercados e de lojas não especializadas, com um ligeiro aumento. Mas isto foi claramente um dos dados mais surpreendentes, porque era de esperar, e estamos a ver que recolhemos isto já em julho, já tivesse havido, no fundo, uma alteração dos hábitos de compra para maior consumo online. E depois perceber o que é que aconteceu a seguir o primeiro confinamento, as motivações de consumo, e porque é que isto pode explicar ou não todos estes padrões. Porque é que as pessoas consomem vinho? Ainda é o grande fator de consumo a sua combinação com a comida e o sabor, ainda são dos mais importantes. A questão do prazer, sobretudo sensorial. Ainda se falava aqui muito, mas aqui há sempre o fator nostálgico de socializar com os amigos, relaxar, razões, as ocasiões românticas ainda terão existido algumas, o que é sempre bom, e interessante ver que, para, por exemplo, distrair dos problemas que poderia, de alguma forma, o vinho ser aqui um motivo de escape, ou, por exemplo, a questão que me ajuda a dormir aborrecido, são relativamente residuais, relativamente baixos, aqui para os analisar e comparar com as opiniões, aqui opiniões de amigos, é sobretudo este o grande fator. Pronto. Concluindo um pouco disto que nós temos e apresentamos aqui, eu já agora aproveito, não sei se a minha colega Maria João quer acrescentar alguma coisa, se não esteja à vontade de poder acrescentar aqui algum dado que me tenha a mim eventualmente passado. Mas aquilo que nós vemos, e já era sabido, que a grande maioria das compras feitas maioritariamente e de forma mais regular em hiper e supermercado. Uma das coisas que a minha colega Maria João falou e que nós tivemos que adaptar é que nós, por exemplo, em Portugal, conseguimos fazer a venda e podemos legalmente vender vinho em supermercado, coisas que não acontecem em muitos outros países, por exemplo, estou-me a lembrar em vários estados norte-americanos, ou, por exemplo, nos países nórdicos, com os monopólios onde isso está, a venda do vinho está exatamente nas mãos do Estado. Cá em Portugal, realmente, essa é uma das realidades que nós temos. O vinho é comprado em conjunto com outros bens alimentares. O que, de alguma forma, pode explicar porque é que mesmo em supermercado, e também estamos a falar que houve uma migração para o online nos supermercados, nem sempre o vinho entrará no cabaz de compras durante este período, ou pelo menos não entraria da mesma forma, e sobretudo quando eu não vou ao local, onde, no fundo, o que estava aqui a ser medido, a pessoa gostar de escolher, gostar de ir ver o que é que há de novo, nós temos que pensar novas formas da experiência online de reproduzir isso no futuro. Mesmo terminando a pandemia, é um dos aspectos, a questão do aconselhamento, a questão da informação, fica sempre
mais limitada na experiência online. E realmente compras dos sites generalistas ou dos próprios produtores, que foi uma das ações que muitos implementaram, pelo menos nesta fase ainda não estavam a surtir grande efeito, embora haja casos pontuais onde, e segundo alguns relatos, que têm tido bastante sucesso e que para algumas, por exemplo, me lembrar do caso de algumas adegas cooperativas, tem sido uma boa alternativa. Mas realmente ainda há muita gente que não faz compras e é preciso vencer essa resistência, as pessoas perceberem que é seguro, que vão receber os produtos em casa e que os vão receber em boas condições. O que realmente nem sempre acontece, nós estamos a falar de um produto que é maioritariamente vendido em garrafa de vidro, ou seja, numa embalagem frágil, onde, de alguns relatos que tenho tido, o número de quebras no fornecimento ainda é significativo. Por isso há toda aqui uma questão logística a ser melhorada. E não só cá em Portugal, como também em alguns países estrangeiros. Já tínhamos falado disto, há sobretudo a maior parte, há ali uma grande fatia que mantém, que não altera, mas globalmente há decréscimos para as diferentes categorias, não é? O rosé, espumante. O rosé o espumante e os generosos fazem mais sentido. O rosé é um caso que nos intriga e que nos vai, se calhar, querer saber um pouco mais sobre isso. Pronto, um terço da amostra ou não compra vinho ou reduziu as compras no canal hiper supermercado, apesar deste canal globalmente ter aumentado as vendas de vinho, penso eu, em cerca de 6%, segundo os dados Nielsen, não é? Mas claramente não compensou todas as perdas que houve, sobretudo no setor Horeca. O aumento residual, como já falamos, da questão do online, quando em muitos outros mercados houve claramente, já nesta fase, um grande boom. Eu estive a ver dados da OIV e que vinha num artigo, e é engraçado que o país que teve o maior aumento de consumo de vinho no mundo foi o Brasil, acho que foi perto de 18,5%, que é realmente um valor muito assinalável. Mas, por exemplo, na Europa, a Itália consegue um aumento de 7,5% do consumo. Por isso nós temos que agora ver muito bem porque é que a Itália consegue ter um aumento de consumo, e foi um dos países mais castigados pela pandemia, e nós não conseguimos, sendo um país com hábitos culturais muito próximos do nosso, e que é interessante ver em que medida é que poderá ter sido uma migração para o online a explicar isso, não é? Pronto, já percebemos que a questão, o relaxar em casa foi a grande motivação, e também perceber estas questões, até porque nós, infelizmente, sendo um país produtor de vinho, em que o mercado de vinho é muito expressivo em Portugal e que tem uma contribuição importante, sabemos sempre pouco sobre os nossos consumidores de vinho, o que é que os leva ao consumo, pelo menos de uma forma mais sustentada. E esta questão que acho muito interessante, que é esta adesão a inovações da parte do nosso mercado. Ou seja, parece haver uma grande propensão, e isto é realmente um dado importante, e é um daqueles bons exemplos do que é ao mesmo tempo uma ameaça e uma oportunidade, é que nós temos que estar muito atentos, porque senão temos novos fenómenos como o lambrusco, que no fundo encaixou numa fatia de consumidores que queriam vinhos jovens, leves e frescos, para poderem seguir
a sua propensão de consumo. E isto muito ligado à questão combinação com comida, e a combinação com comida em Portugal tem sofrido uma mutação muito grande, com a introdução de novos culinários de diversas origens e de maior também experimentalismo, e isso também vai abrir portas a novos tipos de vinhos que sejam passíveis de serem combinados com esse tipo de comidas. E depois muita questão, prazer, convívio, e também há aqui um fator que tem que ver a ligação, o gostar de saber do produto, dizer, eu consumo um vinho de determinada região e consigo falar sobre ele e transmitir informação sobre ele. E esta questão, sim, nós favorecemos os produtos portugueses, mas, mais uma vez, atenção, isso pode não ser linear, e aquela última resistência quase que havia, nós somos muito permeáveis, até porque nem tudo consumimos, produzimos no país e gostamos de determinadas marcas estrangeiras, e isso parece que está a acontecer gradualmente no setor do vinho. E é também, já falei disto, muito interessante que, sendo uma população não propriamente dos enófilos, o vinho suscita interesse, curiosidade por parte de um consumidor comum. O que é que isto implica, este estudo, e para terminarmos? Já vimos que, sobretudo cá em Portugal, nós não estamos a conseguir colocar o vinho na casa dos consumidores, por alguma razão, ou ele não está a querer que entre da mesma forma. Podemos especular, o que não é a minha função aqui, porque provavelmente alguns ainda teriam algumas reservas, etc. Mas o que é certo é que deixou de haver o mesmo nível de consumo de vinho em Portugal, e que não é só também a questão da própria restauração, porque senão deveria ter havido uma substituição daquilo que nós consumimos nas ocasiões especiais e quando nós vamos fora, por o consumo em casa. E ainda há muito por fazer no setor do online, já foi muito feito, e por isso será muito interessante ver em que medida é que isto se quebrou, mas em conversas mais informais com alguns consumidores, no online compram aquilo que já conhecem, e aquilo que não conhecem têm sempre mais receio de arriscar, e há que pensar muito bem como é que nós vamos fazer isso. O supermercado não está a conseguir suplantar então toda esta quebra que nós tivemos no consumo, e com o agravamento das condições económicas em Portugal, nós ainda vamos ter ainda maior agravamento nestas compras no mercado nacional. Por isso, mais uma vez, é muito importante também este estudo do OIV. Era engraçado porque o que dizia era que basicamente os dois países que tinham conseguido aumentar as suas exportações tinham sido Portugal e Nova Zelândia, o que é muito interessante, e penso ter visto qualquer coisa como que França perdeu cerca de 1 bilhão de euros no seu negócio global de vinhos. Por isso, nós temos que pensar muito bem, também no futuro, mesmo pós-pandemia, que o mercado não vai funcionar exatamente da mesma forma, vão existir ainda ondas de choque que vão persistir durante algum tempo, e que nós temos que pensar exatamente então como é que vamos conseguir enfrentar todo este novo desafio que temos aqui em relação ao setor do vinho em Portugal. Muito bem, eu terminava aqui a parte mais formal e então iríamos para a parte das perguntas e respostas, e se calhar
passava novamente a palavra ao meu colega Timóteo. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Eu estava a ficar preocupado porque não tem havido contributos, mas apareceu uma coisa agora, mas eu tenho que ler. Bem, muito obrigado por esta excelente e pormenorizado exposição sobre o estudo. Tenho certeza que os colegas, e já temos um participante que quer colocar uma pergunta, mas a primeira coisa a dizer é que é assim que os estudos aparecem, não é? Nós temos um estudo mesmo que utiliza metodologias imperfeitas, mas as melhores que temos, e temos um retrato possível. E este retrato possível, por um lado, de maneira nenhuma apoia algumas ideias mais fáceis que estavam a ser circuladas entre nós. E é muito importante perceber que realmente esta ciência deste tipo de estudo é mesmo isso, e tem que ter mesmo cuidado, e eu notei isso muito na linguagem do Paulo. Podemos tudo especular, mas quase temos que mudar o chapéu cada vez que fazemos isso, não é? Porque uma coisa é perguntar o Paulo, enquanto também produtor de vinho e vendedor de vinho e pessoa que também lê jornal, o que é que ele pensa. Outra coisa é, perante o estudo feito aqui, o que é que interpretamos. Portanto, eu só quero alertar disso, que evidentemente as perguntas vão ser de várias ordens, mas é mesmo isso, um estudo feito com cuidado, com possibilidade de comparar com os resultados de outros países. Muito bem, senhores. Tenho aqui uma pergunta de Gonçalo, e eu ia pedir às pessoas para fazer as perguntas mais sucintas possíveis, evidentemente, sem perder o senso do que é que está a perguntar. O Paulo consegue-se ver, Paulo e Maria João conseguem ver do Gonçalo, a audiência não consegue ler, portanto, mais vale dar uma ideia da pergunta, e, entretanto, eu vou ler a segunda pergunta para eu colocar isso. Paulo, por favor. Sim, senhor. Então, aqui do Gonçalo Corte Real, diz, apesar do interesse de tempo despendido na compra de um vinho que o consumidor demonstrou, o vinho continua a ser um produto de mercearia ocasional e partilha social. A falta de informação no local, política de prateleira, variedade, novidade, falta de preparação dos responsáveis locais de venda favoritos, hipermercado, grandes superfícies, contribuem para esta forma mais comodista e pouco aventureira nos hábitos de consumo dos nacionais. Gonçalo, teria que fazer um novo estudo, porque acho que é uma excelente pergunta de partida para outro estudo. Depende dos locais, por exemplo, algumas grandes superfícies que têm já pessoas capazes, estou-me a lembrar, por exemplo, no caso do Corte Inglês, onde nós podemos mesmo pedir aconselhamento, e onde eu já vi pessoas exatamente dizer, olha, eu vou receber pessoas, vou ter um parga assada, etc., o que é que me aconselha, e a pessoa ouvir, olha, mas o que é que gosta e o que é que não gosta, e por isso é um aspecto importante. Haver um bocadinho mais de interatividade, isto também nos sites pode ajudar. Claro que as garrafeiras têm aí um papel fundamental, e as garrafeiras e mais especializadas, se nós temos realmente uma dúvida desse tipo, à partida será aí que nos vamos dirigir. No confinamento era sempre mais complicado. Há outro local de consumo onde claramente tem sido feita uma grande aposta a nível de sommeliers ou escansão, já agora usemos a palavra portuguesa, e que é muito importante, e deixarmos um bocado às vezes de alguns clichês que ainda é ser carne e tinto, ser peixe e branco e pouco mais se variava. Há realmente coisas que podem ser muito interessantes, ou a questão do vinho a copo. Eu lembro-me que há uns bons anos atrás era ilegal a venda de vinho a copo em Portugal. Nós tendo esta
peso cultural do vinho, não se podia vender vinho a copo. Agora, nós podemos fazer uma refeição em que bebemos um vinho, um copo de vinho de entrada, outro para um prato e outro para a sobremesa, é realmente qualquer coisa muito mais estimulante do que havia no passado. Na pandemia, e agora os restaurantes reabriram, é sempre algo que ainda pode ser mais reforçado e que, mais uma vez, é uma grande mais-valia nós termos uma experiência dessas, num local desses, porque há ainda muita coisa e muito receio do próprio consumidor em falhar. Há muita venda que não é feita porque o consumidor, e mais uma vez, nós temos aqui o consumidor comum, e muitas vezes ele responde: eu tenho muito receio de comprar qualquer coisa que seja menos adequado. Não sei se respondi ao Gonçalo, mas sim, senhor. Muito bem. Paulo, temos mais umas perguntas que estão a crescer. Sim, Ótimo. também estou a ler. Há uma aqui mais curta, que é do Rodrigo, e depois Maria João, que tem um conjunto. Sim. Não sei se Maria João preferia até falar, se preferir falar, eu posso até poder para passar o microfone. Pronto, em termos virtuais, ninguém vai à sua casa, não preocupe. Mas o Rodrigo faz uma pergunta aqui que é interessante, que... Isso é um mistério. Rodrigo, eu conheço o Rodrigo. Rodrigo, isto também tem que ver com a nossa estatística. Paulo, não esquece de dizer qual é a pergunta, porque os outros colegas não conseguem. Sim, peço imensa desculpa. Como é que Portugal em 2020 se mantém na liderança de consumo per capita, apesar da redução do turismo? Nós ainda tivemos algum turismo, mas isto tem que ver, enfim, com apesar de tudo, houve consumo, e há um consumo contabilizado. Nós sempre pusemos muito o ónus de que este grande consumo per capita em Portugal se devia ao turismo. Mas se nós compararmos o nosso consumo per capita com a Espanha, vemos que é uma diferença brutal. Isto também pode ter que ver com a forma como é contabilizado e registado o consumo per capita em ambos os países. Eu já tentei de Espanha que me esclarecessem um bocadinho se há grandes diferenças. Ainda estou à espera de uma resposta de um colega. Mas a questão é, se todos baixamos, e baixamos em proporção, mas nós continuamos a ser os maiores consumidores, vamos manter em termos de liderança de consumo per capita, não é? Até porque ainda tivemos bastantes períodos de não confinamento, no fundo. Tivemos 2 fortes confinamentos, mas os outros acabaram por também contribuir para este consumo. Sim, senhor. Então, se calhar ouvíamos... aqui. Não, é que o Maria está organizado para abrir a... Está bem. Também temos aqui uma outra. Mas exatamente, José Coelho faz uma pergunta. Não sei se é o José Coelho que eu conheço bem, mas fez essa pergunta. Boa tarde, obrigado. Uma questão tem a ver com se essas respostas, ou seja, as respostas de supostamente do comportamento das pessoas, está mais alinhado com o que é que se verificou nos dados de venda. Ou seja, se realmente esta alteração nas atitudes, se nós conseguimos, temos dados disponíveis para fazer isso, para comparar com dados de venda. A questão é o que é a resposta estar alinhada com as vendas efetivas destes produtos. Não está no sentido em que nós estamos a perguntar... é o que se chama, usando a língua do time, um self-reported, não é? Autorreportado, é um consumo autorreportado. E é uma amostra. Nós não estamos a conseguir saber exatamente quanto é que a pessoa consumiu destes produtos. Ele está-nos a dizer e está-nos a dar uma variação, se deixou de consumir, se consumiu menos, como se viu ali, se consome o mesmo ou se consome mais. Porque não é muito fácil perguntar a alguém, olha, quantas garrafas é que comprou em média por semana no ano anterior. Algumas pessoas poderão ter aí uma
uma noção mais exata, mas para o consumidor comum é muito variável. E se houver ocasiões especiais, por exemplo, me lembrar de um amigo que, quando eu estava a fazer o estudo, ele dizer: epá, metade da minha família faz anos no mesmo mês, e aí é um consumo muito grande, não é? Não está propriamente a venda efetiva, é qualquer coisa, por exemplo, que se pode consultar no site da Vini Portugal, do estudo que eles fizeram, em que há um aumento em supermercado de cerca de 6%, eu estou a citar de cor, mas anda ali à volta de 6%, com uma diminuição de valor de meio ponto, não é? Porque depois ainda temos esta questão do preço e do valor, e apesar deste decréscimo ainda houve tentativas, no fundo, de estimular o mercado com promoções de vendas. Não sei se respondi, também tenho à vontade de... Obrigado, Paulo. Sim, senhor. Agora, Maria João, já tenho uma pergunta, uma intervenção um bocado mais complexa. Peço para manter... estou a falar de Maria João Moreira. Se pudesse, então, abrir o seu microfone e falar connosco. Estão a ouvir? Sim, bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de vos dar os parabéns pelo estudo, muito bem feito e conclusões bastante interessantes. Os pontos que referi foi que, em complemento àquilo que foi dito, há alguns elementos que nós temos, porque estudamos bastante a atitude do consumidor, e eu estou nesta área também já há bastantes anos na Salgrap. Há algumas situações que justificam o facto de o Horeca não ter sido compensado pelo consumo em casa. Houve efetivamente transferência do consumo, mas não foi suficiente para que pudesse equilibrar totalmente a nível do mercado. A nível de vendas, o mercado de vinhos não decresceu em Portugal. E também noutros países europeus ao final do ano não tivemos decréscimos no consumo. No que respeita a vinho de Porto, efetivamente cresceu imenso. Espumantes também, principalmente todas aquelas bebidas que estão associadas principalmente à época, a celebrações ou convívios familiares. Porque vinho de Porto está muito mais associado ao Natal, à Páscoa, à altura que os imigrantes cá estão no verão. E no ano passado tudo isto diminuiu imenso. No que refere ao consumo de vinho, houve efetivamente uma migração do consumo para casa, e aqueles momentos que aparecem aí referidos para relaxar, muitas vezes as pessoas diziam-nos que o relaxar em casa era, por exemplo, o momento em que desligavam o computador e que estavam a relaxar em casa bebendo algo, para quebrar entre o dia de trabalho e o início de estarem a usufruir da casa. Não foi por acaso que no ano passado houve um incremento do consumo de snacks. Numa primeira fase de confinamento, as pessoas, efetivamente, 2, 3 semanas, houve uma retração enorme no consumo, mas depois, lentamente, começaram a ter algumas atitudes, digamos, de compensação e que se refletiu no consumo de vinho e de produtos mais premium. E isso foi um fenómeno curioso que verificamos. No que refere também à questão de termos uma compra menos regular, isso foi algo que foi transversal a várias categorias que não só vinhos. O que aconteceu? As pessoas, o cabaz de compras alterou. Pelo facto das pessoas estarem a fazer as compras online ou por se tentarem dirigir-se menos vezes ao supermercado ou hipermercado para efetivamente evitar o número de contactos, o cabaz de compras passou a ser maior
e feito com menor frequência. Portanto, as pessoas não deixaram necessariamente de comprar vinho, o que acontecia era que traziam vários produtos juntamente com o vinho, enquanto que em anos anteriores havia muitas situações em que as pessoas iam ao supermercado comprar o vinho e tinham efetivamente aquela experiência de andar a ver as novidades, o que é que gostavam e digamos que estar mais com gosto a escolher e a explorar o que existia de novo. E acho que isto ajuda um pouquinho a perceber porque que, de certa forma, em termos de compra, não parece haver um decréscimo da compra, mas não foi assim tão significativo. O tipo de compra que se fez foi diferente e, conforme referiram e muito bem, as compras online cresceram de forma exponencial. Agora não sabemos de futuro, sabemos que é um canal que veio para ficar, mas acreditamos que não terá a dimensão que teve pelos motivos que sabemos. E basicamente era isso que eu gostaria de acrescentar àquilo que foi dito das conclusões do estudo. Espero que seja útil. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria João. Foi Muito bastante bem. útil, sim senhor. Sim, não, e há aqui muito obrigado pela contribuição, até porque este estudo teve um alcance temporal e, entretanto, muita coisa, e a Maria João Moreira, estando muito dentro disto, teve aqui uma contribuição que eu acho que as pessoas puderam ouvir extremamente interessante, porque era aquilo que nós esperávamos, é que o online começa a disparar, porque não faz sentido, até porque as pessoas começam a habituar-se a fazer a compra online de outros produtos. Aqui também houve um outro fator que eu lembrei-me, que é a própria questão da proibição, por exemplo, da venda de bebidas alcoólicas, nomeadamente o vinho, a partir das 8 da noite, e que de alguma forma também ajudou um pouco a limitar, percebe-se a lógica, de certa forma, para impedir que os supermercados, no fundo, se tornassem uma espécie de bar aberto, não no sentido de não ter que se pagar, mas ser fácil de adquirir e mais barato, e com isso fazer alguma substituição, como houve no início com as estações de serviço. Mas realmente é interessante que, apesar de tudo, o setor consegue alguma resistência. Eu fiz um pequeno artigo no início, mas numa base mais de entrevistar pessoas de diversos setores, desde distribuição, restauração, e o desânimo era enorme. Então, na distribuição era enorme. E neste momento, falando já com algumas pessoas, já há mais esperança, até porque muitos canalizaram-se para formas diferentes de comercialização dos próprios vinhos. Agora, realmente, a questão social, e basta não haver, por exemplo, celebrações como casamentos, batizados, etc., e mesmo festas de anos e tudo isso, sobretudo que numa faixa que não são consumidores regulares, são os seus momentos de consumo. E mesmo o convidar alguém de fora e escolher alguma coisa melhor para os receber, etc., realmente essas ocasiões terão desaparecido. Agora é muito interessante ver no início, pelo menos na distribuição, como diziam, é que estava a haver sobretudo uma procura de vinhos mais de gama de entrada. Obviamente que penso que, entretanto, isso, também não sei se a Maria João Moreira poderá confirmar, é uma tendência que se tem vindo, no fundo, a diluir um pouco, em que há já alguma recuperação, e eu gostava de dizer, há algumas experiências premium, porque as pessoas, até por causa do confinamento, e aqueles que não tiveram grandes restrições financeiras, puderam adquirir esses produtos.
Bem, antes de... Bom, Maria João vai... Se pudesse... Maria João, se pudesse ser sucinta, desculpa lá pedir isso, mas... Com certeza. Não, só ia responder mesmo a esta última questão do Paulo. Houve alguma polarização. Por um lado, as pessoas optaram por vinhos mais baratos e formatos mais económicos do que a garrafa de vidro, mas numa segunda fase de já tentarem compensar, digamos, compensar-se daquilo que estavam a passar, houve alguma procura a nível de premiumização. Obviamente que face às restrições económicas que as pessoas estão a passar, foi tudo bastante comedido, mas verificaram-se as duas situações. Muito obrigado. Há mais uma pergunta da Lisete, Lisete Osório, gostava, mas antes disso eu gostava de abusar a minha posição como moderador, para ser imoderado, e colocar uma pergunta a Maria João que tem a ver com metodologia. É que quando eu vi a apresentação, pronto, peço desculpa sobre isso, mas é uma questão mesmo, para mim, muito interessante, tem a ver com as camadas mais jovens. Eu acho interessante que nós incluímos aqui cerveja como a única categoria, ou seja, e classificamos as pessoas como bebedores de cerveja, se isso é combinado com vinho ou não. Quando hoje em dia há uma grande segmentação de bebedores de consumidores de cerveja, há pessoas que consomem cerveja que pode custar até mais por unidade de volume do que muitos vinhos. Portanto, parece-me que classificar consumidores de cerveja num saco só, podemos até estar a analisar e fazer correlações até um bocado enganadores. O que é que tu achas? Acho que tens toda a razão. Efetivamente, o consumo da cerveja evoluiu muito em vários países, mas sobretudo em Portugal, evoluiu muito. E hoje em dia há uma procura de cervejas diferentes e de cervejas, no fundo, com características ou artesanais ou apenas diferentes estilos em muitos consumidores. E, efetivamente, as nossas questões refletiram muito aquilo que eram as questões internacionais e elas realmente cingiam-se aos vinhos e bebidas espirituosas, aos ready to drink e à cerveja. No fundo, foi por aí que nós fomos. E não houve, efetivamente, um estudo aturado dos consumidores de cerveja. Eu penso que isso seria todo um outro estudo, também bastante interessante, mas todo outro estudo. Mas já agora acrescento também alguma coisa, aquilo que, pelo menos uns pensamentos àquilo que foi até agora dito. Efetivamente, numa primeira fase, e vamos lá ver, isto já estou um bocadinho peixe fora da água, numa primeira fase houve efetivamente uma grande preocupação económica, porque estávamos num período bastante desconhecido. Mas numa segunda fase, aquilo que eu tenho ouvido muita gente referir é precisamente o contrário. A questão de aqueles que conseguiram manter os seus salários deixaram de ter muitos locais onde gastar dinheiro, porque não houve férias, porque as pessoas compraram muito menos roupa, sapatos, outro tipo de... E, portanto, passou a sobrar mais dinheiro. E, por outro lado, também algo que eu achei extraordinário foi o boom verdadeiramente quase inusitado portanto, as empresas que mais venderam foram as empresas que venderam utensílios de cozinha, equipamentos de cozinha. Porquê? Porque as pessoas passaram a cozinhar mais em casa, passou a ser, no fundo, o lugar comum e também passaram, por exemplo, também as próprias cadeias que, no fundo, estudam outro tipo de comportamentos, no fundo, vieram referir a quantidade de horas, por exemplo, que as pessoas passaram a ver programas de televisão sobre questões culinárias. E agora, se repararmos nos nossos programas de televisão, tirando praticamente o canal Porto, portanto, fala-se de comida e nunca se fala, ou quase nunca se fala, da combinação da comida com elementos essenciais, como, por exemplo, o vinho, ou a cerveja, ou outras bebidas. E a pergunta é,
até que ponto é que, por exemplo, o facto de haver maior poder de compra, em alguns casos, de haver uma diminuição também da compra por impulso, porque eu diria que a compra online não é muito uma compra por impulso. Aquilo que nós víamos de vez em quando era que as senhoras, quando iam ao supermercado, iam fazer as compras e os maridos iam olhar para as prateleiras de algumas coisas mais saborosas, dos queijos, dos vinhos, etc. E, portanto, isso, se calhar, passou a acontecer menos. E, por outro lado, realmente não houve este investimento, talvez, naquilo que, no fundo, ajuda a dar prazer à refeição. E, portanto, a pergunta é até que ponto é que isto também nos poderá ajudar, dois para o futuro, e, no fundo, em combinarmos esta informação. E peço desculpa ter respondido a uma questão com uma outra questão. Estou a ver, não, por favor. E também a resposta também foi muito interessante, e estou a ver que o Maria João está a preparar terreno para fazer o crowdfunding para um segundo estudo mais amplo e mais alargado, e pronto, lançamos isso. Não, evidentemente este assunto não vai se escutar nada. Por outro lado, nós prometemos acabar dentro das horas, não queremos ver pessoas a sair. Tenho certeza que a discussão tem sido muito importante, mas temos aqui também Lisete Osório, que faz uma pergunta bastante concreta. Não sei se a Paula consegue responder, antes de nós passarmos a palavra a Maria para fechar o evento. Será rápido, Lisete, obrigado. Infelizmente não, porque isso implicaria uma introdução de uma cota que nós pensamos, e até falei nisso nos... Paulo, não esquece de dizer a pergunta, desculpa lá. Desculpa, tens toda a razão. Diz, foi feita uma comparação de consumo de vinhos entre 19 e 20, foi feito entre o que é que consumia antes do confinamento e pós-confinamento, por isso não há exatamente, há só essa diferença, e onde houve mais consumo por região e litoral interior. Eu lembro de discutir isto com os colegas da Academy of Wine Business Research e na realidade nós temos um país muito concentrado na faixa litoral, e eu estava-lhes a explicar que isso era uma coisa que poderia ser importante. Cada país tem as suas assimetrias, mas que iria ser muito complicado nós ainda introduzirmos uma cota em termos de território. Por isso não sabemos exatamente em que medida é que pode ter havido mais ou menos flutuação nesse aspecto. Mas obrigado, Lisete, pela pergunta. Por isso, excelente, muito obrigado. Estas perguntas também foram muito interessantes, muito variados, tratando várias vertentes diferentes do estudo, e também assunto, não só o estudo, mas o assunto está a tentar abordar. Agora, como prometi, passo a palavra então à minha colega Maria, por favor. Maria Lopes Cardoso, Sim. desculpa lá. Sim, muito obrigada, foi uma sessão muito interessante. Diria que resta-nos a agradecer, não só aos oradores, como ao professor Tim Hogg, como a todos os que aqui estiveram connosco. Cumpre-me ainda só dizer que no âmbito da pós-graduação em Enologia teremos a nova edição em 2022 e as candidaturas surgirão, poderão ocorrer até junho de 2021. É sempre uma pós-graduação muito concorrida e muito apreciada, portanto não posso deixar de deixar aqui esta alerta. Muito obrigada, um bom fim de tarde para todos e até breve.